Então, pessoal, boa tarde. Voltando a gravar nossos vídeos, né? Fazendo a recapitulação, uma nova roupagem nos nossos textos do blog. No dia 12 de julho de 2017, precisamente há 4 anos, eu postei um texto no blog com o título Chutando o Balde. Nesse texto, eu argumentava e sugeria às pessoas que chega um momento da doença, um momento do nosso distúrbio, que a gente tem que tomar um posicionamento. A gente tem que mudar alguma coisa em nós, a nossa maneira de agir, de pensar, de falar, de encarar a doença para mudar, para transformar, para alterar alguma coisa. Porque também eu argumentava com outras palavras, é claro, no texto, que se a gente permanecer da mesma forma, agindo do mesmo jeito que a gente já vem agindo, a coisa não muda. A tendência é a gente continuar no ciclo, né, de sintomas, dores, medos, ansiedade e crise. Então, naquela época, eu já estimulava ou já tentava falar com as pessoas que mudasse a postura diante da doença, diante do distúrbio. Porque a pessoa precisa ser proativa, fazer algo para mudar, fazer algo para alterar as suas atitudes, em busca do equilíbrio, da cura tão almejada. Em contrapartida, infelizmente, ainda hoje, a gente percebe que muitas daquelas pessoas, inclusive com quem a gente conversava e ainda conversa hoje, continuam no mesmo ciclo da doença, com os medos, com os pensamentos negativos, com os pensamentos intrusivos, isso trazendo ansiedade, e a ansiedade traz os sintomas trazem o medo, e o medo gera as crises. E a pessoa entra naquela bola de neve, aquele ciclo interminável, sem saída. Então, naquele texto, né, eu já dizia que chega um momento que não dá mais. Precisa que a pessoa chute o balde, literalmente, quer dizer, diga para si mesmo, não, agora deu o que der, eu tenho que resolver essa situação, de alguma forma ou de outra. Né? Eu tenho que enfrentar os meus medos, confrontar os meus medos, né? Buscar a origem disso que eu estou sentindo, analisar tudo, perceber e não mentir para mim mesmo, que tudo se repete, inclusive os sintomas, inclusive os medos, inclusive os pensamentos. Aí sim a pessoa terá uma chance do autoequilíbrio. Porque enquanto a pessoa permanecer naquela situação de negacionismo, de pessimismo, de coitadismo, ela vai continuar na mesmice da doença. O pior de tudo talvez não seja isso, é a gente não admitir que é assim, a gente não aceitar que é dessa forma, a gente não querer que isso seja conforme a gente está falando. E a gente entra numa situação de negacionismo, né? E não enfrenta as situações, não enfrenta os medos, não faz a autocrítica. E isso vai nos levando para uma situação cada vez mais afundado, impregnado na doença, nos sintomas, nos medos, nas crises, nas sensações. Precisa que a pessoa tenha esse ímpeto de coragem momentânea, mesmo que seja, para tomar essa atitude, para mudar a sua forma de agir, de pensar, de falar, confrontar a si mesmo, deixar de ficar conversando com pessoas negativas, assistindo coisas de violência, de negativismo, de pessimismo. Em contrapartida, buscar pessoas que falam de cura, de equilíbrio, ouvir vídeos
ler textos, buscar algo, alguma experiência que nos traga ensinamento de equilíbrio, cura, que a gente tanto busca. Mas ainda assim, depois de 4 anos, ainda percebo que muitos ainda continuam naquela situação de sofrimento, porque não mudaram, não alteraram nada. As mesmas coisas que falavam há 4, 5 anos atrás, é a que falam hoje. Os mesmos sintomas que relatavam há 4, 5 anos atrás, são os mesmos de hoje. As mesmas atitudes que falavam há 4, 5 anos atrás, são as mesmas de hoje. Então, essas pessoas têm a propensão a não equilibrar, a não mudar, a não conseguir o equilíbrio tão almejado e tão esperado. Elas se trancam num propósito, na sua ideia fixa de doença, que nada que ninguém fale, nada que elas leiam, é capaz de mudá-las, de alterar nelas a ideia fixa de doença. Nem mesmo os médicos aos quais elas procuram durante esse decorrer de tempo todo, são capazes de demonstrar a elas que a doença é no psicológico, é na mente e não no físico. E aí sim, a pessoa continua naquele novelo interminável, né, de pensamentos e insiste em buscar algo que não existe. Insiste em buscar algo que está só na cabeça, só na mente. Então, na verdade, esse vídeo é para reforçar e relembrar aquele texto de 12 de julho de 2017, portanto, há 4 anos atrás, onde eu já falava dessa necessidade, né, da pessoa tomar uma iniciativa, tomar uma atitude, né, sempre embasado sempre embasado nos exames médicos, nos diagnósticos médicos, né, que deve lhe dar segurança, que deve ser a base das suas decisões, né? E para isso, a pessoa tem que ter força de vontade. Nada fora dela vai conseguir dar a ela o equilíbrio que ela espera. Precisa que ela, sim, tenha essa atitude. Haja vista que a maioria de nós já passamos por inúmeros médicos, inúmeros psicólogos, inúmeros psiquiatras, e apesar de eles falarem que não temos nada no corpo, a gente ainda continua, né, naquela faixa negativa de pensamento e de atitude, trazendo ou permanecendo em nós aquilo tudo de ruim que a doença traz. Então é preciso que haja aquele arrobo de coragem, de decisão. Vou deixar de sentir? Não, não vai. Mas eu preciso ter o embasamento da medicina. Não, o médico falou que eu não tenho nada, então eu não vou deixar isso tomar conta de mim. E isso aos poucos vai mudando, o nosso psicológico vai mudando e vai percebendo que não temos a doença mesmo e vai nos dando força, nos dando sustentação para a gente enfrentar nas outras fases, até chegar ao ponto de um equilíbrio, né, de uma estabilidade, onde a gente pode suportar mais as coisas. Não vamos esperar também ser assim, né, fantasiar as coisas, esperar que a coisa resolva de um dia para o outro. Não vai resolver, tá certo? Precisa esforço. Então é nesse sentido que eu refaço, né, repagino aquele texto em forma de vídeo agora, para que as pessoas percebam isso, né, reforçando a necessidade da tomada de posicionamento. Então eu gostaria que vocês, se puderem, eu vou deixar o link do texto aqui, do blog, nas descrições. À medida que vocês quiserem ver e quiserem ter acesso, vai estar disponível, tá bom? Fiquem com Deus e espero que seja mais uma forma de ajudar a todos. Até a próxima, se Deus quiser.